Oi, eu sou a Patrícia Deluna, eu estou aqui no Surra de História para conversar com o Alexandre, que é professor de História e que é especialista na história dos Templários. Inclusive, ele já viajou metade do mundo pesquisando e conhecendo, e ele vai falar aqui com a gente hoje sobre os Templários. Oi, Alexandre. Olá, Patrícia. Tudo bem? Olá a todos. Inclusive, a gente está aqui cercados de armas, que depois ele vai contar como é que eles usavam cada uma dessas armas. Mas a gente vai começar falando sobre como surgiram os Templários, né? Inclusive, eu não acredito muito nessa história de que 9 caras saíram para defender Israel sozinhos, assim. Então, eu queria que você contasse um pouco como que surgiu a ordem, né? Exatamente. Para a gente poder falar sobre Templários, a gente vai ter que fazer uma pequena introdução sobre o período da própria Idade Média, como é que isso surgiu, a questão das cruzadas. Você observa paralelamente a igreja cristã do Oriente sendo cercada pelo crescimento absurdo de turcos seljúcidas, ou seja, de muçulmanos, mas principalmente com a tomada de cidades, de vilas, de fortes, de fortalezas pelos turcos seljúcidas. Então é onde, nesse momento, o rei do Oriente pede auxílio ao Papa, de maneira que envie... Mas isso foi depois, né? Sim, assim, como é que surgiu sim. aquela história do Hugues de Payen, que vai lá para Israel e decide... Não, isso foi antes. Essa parte que eu estou falando foi antes do Hugues de Payen. Entendi. Foi antes. Então, porque o Hugues de Payen, ele surge depois da cruzada, da primeira cruzada. Não, entendi. Existia toda uma configuração histórica, né, para que eles fossem para lá. Mas, assim, o que eu queria saber, focar mais, assim, como que surge essa ideia, né? Claro, o Hugues de Payen foi numa cruzada e ele Exato. Voltou e resolveu juntar alguns parentes. Mais oito cavaleiros. Né, e que eles fossem lá para Israel para estar defendendo... Teoricamente, ele estaria defendendo o caminho para a Terra Santa, para que outras pessoas pudessem chegar lá, né? Exatamente. E essa ideia aí, você acredita nisso? Que eles foram realmente com a intenção de defender? Ou existia alguma coisa por trás que motivou eles de irem para a Terra Santa, para buscar relíquias, para escavar o Templo de Salomão, que nem todo o programa do History Channel mostra? Isso é uma coisa que ninguém vai saber, se existia uma segunda intenção de achar alguma coisa no suposto Templo de Salomão, né? Só fazer um pequeno adendo, esse Templo de Salomão, na verdade, ele foi destruído por Nabucodonosor. Né? Então, algo foi reconstruído sobre aqueles alicerces do antigo Templo de Salomão. Então, quando a gente fala de Templo de Salomão, a gente tem que levar a época de Nabucodonosor. Então, esse templo que hoje existe, que é a Mesquita de Al-Aqsa, o rei Balduíno I deu uma ala específica para esses cavaleiros que até então não eram cavaleiros templários. Eles eram apenas monges, cavaleiros, enfim, eram guerreiros, mas que se predispuseram a tomarem conta, a protegerem as pessoas que saíam da Europa em direção à Terra Santa, que é a terra onde Jesus nasceu, por onde Jesus passou. Então, a ideia inicial era apenas o altruísmo, ou seja, a defesa dessas pessoas cristãs europeias que iam até a Terra Santa. Inclusive fazer um adendo, assim, que nessa época era tipo ir pra Disney, né? As pessoas, Exatamente. Você chegar na Terra Santa, você recebia um indulto. Exatamente. E você era livre dos seus pecados e ia pro céu. Exatamente. Então, muita gente queria fazer essa peregrinação. Né? Mas esse indulto, exatamente, acontecia o seguinte, é chamada indulgência. Por quê? Porque no momento do Concílio de Clermont, em 1095, aonde o Papa faz esse chamamento de todas as pessoas que puderem ir à Terra Santa, com que objetivo? Fazendo a primeira cruzada. A primeira cruzada aconteceu de 1096 a 1099. Então, qual era a ideia principal disso? Porque os reinos europeus viviam se degladiando constantemente. Então, é onde ele chega e diz assim, um exemplo, você tem um exército francês com um exército inglês se degladiando. Qual é a ideia da igreja já para conclamar a cruzada? Vocês não podem se matar porque vocês são irmãos em Cristo. Mas vocês podem ir à Terra Santa e matar outras pessoas. E matar o infiel, já que ele não é um cristão. Então, se ele não é um cristão, não tem por que você ter medo do pecado de matar uma pessoa que não é cristã.
Então, essa era a Quer ideia. dizer, é uma teoria super legal, né? Vamos escolher quem a gente vai matar. Esse aqui não, que é meu amigo, mata aquele ali. E o mais louco é que existia todo um incentivo à Guerra Santa, que até Santo Agostinho, que é o grande teórico da igreja, Sim. né? Naquele livro Cidade dos Homens, Cidade de Deus, eu não sei qual dos dois, ele fala defendendo a Guerra Santa. Exatamente. Mas por quê? Porque aí tem as duas situações. A gente não pode, eu sempre falo isso em todas as aulas, palestras, a gente não pode se prender a um anacronismo. O que é o anacronismo especificamente? É você, pessoa do século XXI, com seus dogmas, seus conceitos, preconceitos, conceitos morais, éticos, pensar hoje como o homem do século XI, do século XII, do século XIII, enfim, em qualquer época da história da humanidade, como é que essas pessoas pensavam. Eram conceitos, eram situações, eram preconceitos, eram dogmas bem diferentes dos que são hoje, dos que existem hoje. Então, por consequência disso, você matar um infiel, hoje em dia, essa palavra infiel, a gente vai colocar em que situação esse infiel seria colocado num contexto, né? Porque ele não conclama com a mesma religião minha, então são situações bem distintas, né? Naquela época, não. Se você não fizesse aquilo que a igreja determinava, você seria um pecador, você seria um herege. E o que o homem mais tinha medo na Idade Média era de ir para o inferno. Quer dizer, então já que todo mundo ali era analfabeto de pai e mãe, e as missas, ainda tem um detalhe, as missas não eram celebradas no idioma daquele povo, e sim todas em latim, porque ninguém sabe ler. Então não adianta ler a Bíblia. E além do mais, então eu vou ouvir. Mas o que se fala na missa é em latim, então também não estou entendendo. Então só me resta dizer amém e obedecer. Então, a partir do momento que a igreja conclama que os cristãos europeus se dirijam ao Oriente Médio, na cruzada contra os infiéis, faz com que essas pessoas, não só cavaleiros, não só nobres, mas pessoas simples, né, se dirijam à Terra Santa, porque a ideia era, se eu matar um infiel, eu vou estar me redimindo dos meus pecados junto a Deus, já que eu adoro a Cristo. Ele não adora Cristo, então ele é um infiel, então ele eu posso matar. Ou seja, eu estaria bem com Deus em função disso. E sem contar a questão dos bens materiais, porque alguma terra, alguma posse que eu tomasse daquela pessoa morta, ficava para a pessoa e outra parte para a igreja. Ou seja, então a igreja, óbvio que ela tinha todos os interesses possíveis na Terra Santa, que não só a propagação do cristianismo. Agora vamos falar um pouco de história secreta, né? Como que essa ordem, existindo nessa época, né, conseguia ser uma ordem católica, sim, e ter ritos secretos, rituais secretos e ser ecumênica, porque dizem que a ordem tinha uma série de regras, né, que foram escritas por São Bernardo Claraval, acho que são 90 e poucos regras, né, regras religiosas, como qualquer monge, qualquer ordem religiosa tem regras religiosas. Claro. Mas existe a ordem secreta que dizem que é o ecumenismo. E aí queria que você falasse um pouco sobre as provas de que existia esse ecumenismo. Sim, claro. E uma série de rituais que eles foram trazendo de todos esses lugares que eles viveram. Quer dizer... Isso é importante. Então, o primeiro detalhe é o seguinte, quando se fala de catolicismo, essa época ainda não existia a palavra catolicismo, porque a partir de 1517 é que Martinho Lutero faz a reforma protestante, aí sim, tem aquela divisão do que nós conhecemos hoje, o protestantismo e o catolicismo. Mas naquela época existia o cristianismo. Então, o que acontecia especificamente com relação ao ecumenismo? A gente tem que observar que os templários, especificamente, eles tinham castelos espalhados por toda a Europa. Só na França, cerca de 360, para ter uma ideia, né? E várias fortalezas, vários locais onde se reuniam, também na Terra Santa, que era dominada primordialmente pelos muçulmanos. Então a gente há de convir que, em Jerusalém especificamente, conviviam judeus, muçulmanos e cristãos. Ou seja, na mais perfeita paz. Ou seja, na mais perfeita tolerância. Por mais até que um não concordasse com isso ou com aquilo do outro, mas viviam em harmonia dentro de Jerusalém. Então, essa harmonia pode trazer
afeição de uma pessoa para outra, a proximidade de uma pessoa para outra. Então é onde existia, nesse caso, podemos até arriscar uma palavra chamada sincretismo. O que nós vemos, por exemplo, no Brasil hoje em dia, fazendo uma analogia do que é o sincretismo, por exemplo, a gente sabe que na época da escravidão, claro, os escravos não poderiam adorar seus deuses, seus orixás, ou seja, de origem africana. Tinha que ser o que o homem branco determinava, o Senhor determinava. Ou seja, eram os santos da Igreja Católica. Então, Santa Bárbara virou Iansã, exatamente. Santa Bárbara. Começou a ser Exatamente, comemorada no mesmo Ogum, dia. São Jorge, exatamente. Porque eles pegavam aquelas características do orixá e qual é o santo da Igreja Católica, do homem branco, que mais se parecia com aquele orixá. Então, isso é o sincretismo. Então, dessa mesma forma, a gente pode até arriscar essa palavra sincretismo, de maneira que, fazendo uma analogia, claro, que como esses povos com seus cultos diferentes, porém, vivendo todos em harmonia, se tinha harmonia, existia um certo respeito. Se tinha respeito, haveria proximidade. E essa proximidade traria troca. Então, um exemplo fácil disso é quando você vê um cavaleiro templário, como exemplo, usando uma cota de malha, com o igal na cabeça. O que é o igal? O igal é aquela cordinha que prende o que a gente chama de turbante nos povos árabes, por exemplo. Então, igal, ou ogal, ou agal, é a mesma coisa, né, com vários nomes. Então, a gente pode observar isso como exemplo. Ou seja, na própria veste de um cavaleiro templário. Não que isso fosse um uniforme determinado, mas por essa proximidade existiam certos entrelaces. E por falar assim de sincretismo e de anacronismo, da gente não ter o nosso olhar sobre o que acontecia na Idade Média, é muito legal falar dessa fraude de Taxil, né, que é uma fraude que associa os templários a Bafomé. Né? E essa foi uma fraude que foi construída para poder perseguir os templários, né? Depois foi provado que não existia essa adoração, mas eu queria que você falasse sobre isso, sobre por que surgiu essa associação, sim, né? Claro. Para haver uma incriminação. Sim. Claro que tem pessoas que vão discordar, isso é só uma hipótese teórica, né? Eu acredito que tenha sido uma fraude, tem outras pessoas que acreditam que não. Mas seguindo essa linha de que às vezes na Idade Média, você como professor de história pode até falar melhor que eu, que existem coisas que não estão 100% provadas, claro, né? Que a história às vezes lida com uma corrente ou escolhe seguir outra corrente, né? Sim. E então, assim, queria que você falasse um pouco dessa história aí. Bem, então começando pelo final da sua fala, a história é feita por homens, contada por homens, escrita por homens. A gente não sabe exatamente quais são os interesses por trás daquilo de quem escreve. Então você pode ter, de fato, um retrato que eu não posso chamar de fiel, né? Até porque nós estamos falando de um acontecimento de 1000 anos aproximadamente, 900, 1000 anos, 800 anos, enfim. Então isso pode vir sendo deturpado ao longo do tempo, não de maneira escusa, porém as próprias traduções de idioma para idioma, você pode ter uma divergência de ideias, né? Podem ser também ideias escusas, de fato, por interesses próprios. Então você escreve a história em cima de dados, baseado em dados arqueológicos, encontrados, enfim. Então esse é o primeiro ponto. Agora, com relação especificamente à ideia de adoração a Baphomet, acontece que já no final desse período dos Cavaleiros Templários, nós sabemos que em 1314, Jacques de Molay foi queimado vivo na Ilha de la Cité, em Paris, no Rio Sena, né, diante do Papa Clemente e do rei Filipe o Belo. Esse rei, ele era altamente impopular. Era um tirano louco. Exatamente, era um rei impopular e que, além de ser impopular, devia muito dinheiro para os templários. Por que ele devia muito dinheiro aos templários? Então, deixa eu voltar um pouco agora na história. Os templários, temos a ideia de que eles foram a primeira instituição bancária oficial do mundo. Eu vou pedir um patrocínio aqui de banco para a gente falar da fundação dos bancos através dos templários. Inclusive, por que isso acontecia? A partir do momento que foi tomada Jerusalém pelos cristãos, a peregrinação começou a aumentar dos povos da Europa, né, de pessoas da Europa, indo até a Terra Santa.
Daí vem a criação da Ordem dos Cavaleiros Templários. Não tenha sido uma coisa de maneira pretensiosa, né? Mas ela tomou um vulto muito maior, porque a ideia desses primeiros 9 cavaleiros, que foram até o rei Aleixo Comneno I de Jerusalém, a ideia era defender essas pessoas que atravessavam da Europa até a Terra Santa, né, do ataque de tribos e de povos turcos seljúcidas. Ponto. Acho que não eram só os turcos também, porque quando a pessoa chegava na Europa, até ela chegar lá Sim, no Oriente, sim. tinha vários Sim. perigos de assalto. Sim, Eu li até sem que as dúvida. pessoas depois poderiam deixar um dinheiro com o templário aqui, tipo na França, e Exatamente. pegar lá em Israel. Assim que começou a situação dos bancos especificamente. Por quê? Porque a partir do momento que esse caminho já estava, entre aspas, limpo, com a proteção de outras ordens de cavaleiros, inclusive, a pessoa, para não sofrer nenhum risco de assalto, para não perder seus bens, né, até porque a viagem era uma viagem muito desgastante, era muito longa. Então, o que se fazia? Ela pegava os seus bens e depositava numa fortaleza templária. Ali ela recebia uma carta, né, descrevendo tudo, e tinha uma senha. É como se fosse parecido hoje com a nossa senha eletrônica bancária. Mas ali existia uma senha, né, nada escrito, mas uma senha memorizada, que ela atravessava todo o deserto, toda essa distância até a Terra Santa, e quando chegasse na outra fortaleza templária, ela apresentaria aquele documento e diria sua senha. Então ali ela resgataria parte desse valor. Por que parte desse valor? Porque, claro, que existia uma taxa sendo cobrada por todo esse serviço. É onde podemos fazer essa associação de criação do primeiro sistema bancário. Então, esse é o primeiro ponto. Então, com isso, os templários começaram a fazer sua fortuna. Isso é o primeiro ponto. Porém, como em muitas batalhas os templários tinham a fama, de fato, de serem valentes guerreiros, como, por exemplo, em Portugal. Portugal foi liberto do domínio muçulmano, que durou durante 700 anos ali na Península Ibérica, que pega hoje Portugal e Espanha, né? Quem livrou Portugal do domínio muçulmano foram os templários. Então, Portugal, por exemplo, tinha uma relação de gratidão muito grande. Foi fundado pelos templários. Uma relação de gratidão muito grande com Portugal. Tem uma história secreta, inclusive, que quer dizer que o primeiro rei de Portugal era, na verdade, um hospitalário. Exatamente, um hospitalário. Então, em função desse período de 700 anos que os muçulmanos, ou chamados mouros, dominaram a Península Ibérica, foram os templários exatamente quem fez essa libertação de Portugal, especificamente, do domínio mouro. Então, Portugal tinha uma dívida de gratidão muito grande com essa ordem dos Cavaleiros Templários. Mas, assim, uma outra coisa que é legal falar de Portugal, né, não é só a dívida de gratidão com relação a essa libertação, né, porque depois que o Filipe Belo persegue os templários na França e eles têm que ir para Portugal, né, os que sobram vão fundar a Ordem de Cristo, eles levam muita coisa para Portugal. Inclusive, tem pesquisadores que dizem assim, não teria sido descoberta a América se os templários não tivessem ido para Portugal, porque eles levaram uma frota de navios, levaram possivelmente mapas, cartas náuticas, e que isso tudo possibilitou que depois eles chegassem ao Brasil, né? Então a dívida deles com os templários é realmente enorme. Sim, exatamente. Mas em função disso, o que eu estava falando, Portugal, assim como outros reinos e outros nobres tantos, deram muitas posses, castelos, dinheiro propriamente dito, ouro, enfim. Então os templários acumularam muita riqueza. Com essa riqueza e esse sistema bancário criado por eles, eles também passaram a emprestar dinheiro. Inclusive, o Filipe o Belo da França devia uma quantia muito grande aos templários. Então, pelo fato dele dever muito dinheiro, não ter como pagar, não querer pagar, e pelo fato de ser um rei impopular, onde na França, como a França era vamos dizer assim, o quartel-general dos templários, até porque lá nós tínhamos cerca de 360 castelos templários, além de outras tantas propriedades, como pode o próprio rei não ser popular e uma ordem de cavaleiros ser mais popular do que o rei? Então, isso era, na cabeça do Filipe o Belo, uma afronta muito grande. Além, como eu disse, dele não ter como pagar e não querer pagar a dívida. Então, qual é a melhor forma de você se livrar desse problema? Exterminando essa ordem de cavaleiros. Então, é onde ele, junto ao Papa Clemente, ele faz toda uma armação de mentiras,
aonde diz, aí voltando a Baphomet, que você tinha citado, aonde diz que os templários não adoravam a Cristo e sim a ídolos pagãos, inclusive Baphomet, que eles urinavam na cruz, que eles usavam a cruz de maneira invertida, ou seja, de cabeça para baixo, como se fosse a ideia de um anticristo, que eles mantinham relações homossexuais, né? Inclusive ele se pega naquela imagem dos dois cavaleiros sobre o mesmo cavalo. Depois falar sobre isso, que é muito interessante. Sobre o mesmo cavalo. Então ele cria uma... E o mais louco, Alexandre, assim, que ser homossexual era uma acusação grave. Grave, sem dúvida. Né? Mas aí entra de novo a questão do anacronismo. Hoje, você sabe que não é a doença. Naquela época, você tinha essa ideia até de ser algo demoníaco. Ou seja, que era punido, inclusive, se descobrisse, era punido com a morte. Né? Mas, enfim, então eles criam todo um contexto de histórias de maneira a denegrir a imagem dos templários. E como a gente a gente já viu lá atrás, a gente pode fazer uma analogia. Já que as pessoas eram analfabetas, então não tinha como escrever algo para as pessoas lerem. Mas aí sim, nesse caso, como não era nenhuma missa, ninguém falava nada em latim, falava abertamente no idioma da pessoa. As pessoas, por ignorância, acabavam acreditando. Ou seja, então umas sim, outras não, mas criou-se toda essa mítica de maneira a denegrir a imagem dos templários, de forma que o Papa, que tinha uma relação mais estreita, já que ele foi apoiado por Filipe o Belo para chegar ao papado. Tinha rabo preso. Exatamente. Né? Então ele acaba assinando essa carta, destituindo a Ordem dos Cavaleiros Templários e fazendo com que muitos Cavaleiros Templários fossem perseguidos, não só na França, mas em outros lugares. Claro, principalmente na França, que é onde era o domínio de Filipe o Belo. Então esses cavaleiros foram perseguidos, foram torturados, muitos foram para a fogueira. E a ordem foi destituída de fato, entre aspas, com a morte do último grão-mestre, que é o Jacques de Molay. Ou seja, em 1314. Contudo, muitos desses cavaleiros conseguiram fugir, a partir do momento que souberam do que estava acontecendo, conseguiram fugir na surdina e levaram suas riquezas para navios. E esses navios foram aportar em Portugal. Só que chegando em Portugal, eles não podiam se dizer como cavaleiros templários, porque naquela época o poder militar da França era infinitamente superior ao de Portugal. Que se Filipe quisesse, descobrisse que ali tinha templários, e se ele quisesse, ele invadiria Portugal sem a mínima cerimônia. Foi tudo assim uma grande capacidade de ser embaixador do rei também, Dom Dinis, né? Sim. Que conseguiu ir levando um jeitinho quase brasileiro, né? E mudar o nome e criar toda aquela situação de recebê-los. Exatamente. Né? Por isso, até que eles não poderiam se dizer como templários. Daí eles fundam a Ordem dos Cavaleiros de Cristo. E essa Ordem dos Cavaleiros de Cristo, se você for parar para observar, a cruz das caravelas e das naus é bem parecida com a cruz dos templários. Mas eram os mesmos caras. Ou seja, aqueles que conseguiram fugir da perseguição de Filipe foram para Portugal, foram recebidos pelo rei português, pelo que nós já falamos, tinha uma dívida de gratidão muito grande, porque eles livraram Portugal do domínio mouro, domínio dos muçulmanos, e ali eles começam a fundar a escola de navegação de Sagres, aonde formam grandes navegadores, aonde esses almirantes eram chamados grão-mestres, mas não da Ordem dos Templários, mas sim da Ordem de Cristo. E aonde acontecem as grandes navegações pelo mundo. Uma outra coisa muito interessante também, né? Que naquela época a religião ela misturava muito com política, né? Sim, total. E Dom Dinis, ele era um milenarista. Ele acreditava muito nessa coisa do apocalipse, que o apocalipse viriam 1000 anos de felicidade, e essa era seria a era do Cristo, né? Exatamente. Porque eles tinham, todo milenarista, eles acreditavam que tinha havido a era do Pai, do Filho, e que chegaria uma hora que viria a era do Espírito Santo. Exatamente. E que essa seria um momento de políticas justas. E Dom Dinis, a esposa santa deles, a Dona Isabel, que depois é canonizada, eles eram milenaristas, eles inclusive criaram a festa do divino, que existe aqui no Espírito Exatamente. Santo. E eles, isso é uma coisa muito interessante também, que para ser templário você jurava sobre a Bíblia, sobre o quinto evangelho, que é o evangelho de João com o Apocalipse. Então tinha toda uma relação aí meio secreta também com essa questão de ser um cavaleiro
que de alguma forma estava ligada a essa questão do Apocalipse, que na época a interpretação era milenarista, que haveria 1000 anos de felicidade, não sei o quê. E essa figura dos 2 cavaleiros sobre o mesmo cavalo, algumas pessoas interpretam como sendo as 2 testemunhas do Apocalipse de João. Eles tinham toda uma ligação que não é muito explicada com essa questão do Apocalipse. Então, o Dom Diniz, quando recebe eles para essa questão da gratidão, também de tudo que eles poderiam trazer, né, materialmente, mas também por essa questão religiosa dele, de acreditar na importância religiosa, espiritual dos templários. Sem dúvida. Porque existe essa questão dos 2 cavaleiros sobre o mesmo cavalo, existem 2 versões. Uma é essa mais mítica, né? Mística e mítica, mas a que se propagava na época era algo mais palpável, de que os cavaleiros templários jamais deixariam um amigo em batalha e viraria as costas. Ou seja, quer dizer então que os 2 compartilham do mesmo cavalo, porque os 2 estariam juntos em quaisquer situações. Ou seja, a gente fala os 2 porque tem 2 no cavalo, mas está falando de um exército, exatamente, de um grupo muito grande. Mas que normalmente um cavaleiro templário não viraria as costas para uma batalha e deixar um colega sozinho. É tipo um marine, né? Exatamente. É tipo o lema dos marines americanos, não é esse? Exatamente. Que nunca deixa o outro. Exatamente. Porque eles eram soldados, né? Soldados. É claro que em certos momentos eles tinham que fugir. Como, por exemplo, a gente não sabe... Toda estratégia de guerra envolve, às vezes, você ter que fugir. Fuga, claro. Né? Óbvio. Até porque você não está fugindo, propriamente dito. Você está dando um tempo para se refazer e voltar para a batalha. Você perde a batalha, mas perde a guerra. Exatamente, exatamente. Então, como a gente não sabe exatamente a história do Santo Graal, da Arca da Aliança, ninguém comprovou arqueológica e historicamente a existência disso nas mãos dos templários. Isso pode ser também o que nós chamaríamos hoje de marketing. Pode ter sido uma jogada de marketing dos caras naquela época. Ninguém sabe isso. Isso é uma lenda por enquanto. Ninguém comprovou cientificamente essa questão do Graal e da Arca da Aliança. Mas, por exemplo, quem acompanha seriados como, por exemplo, Night Falls no Netflix, vê a tomada do cerco da cidade de Acre, na qual eles saem por uma porta levando essas relíquias. Ou seja, fugindo, teoricamente, do ataque muçulmano. Então você vai dizer assim, mas então os templários fugiam. Eles não são tão bravos assim. Mas é que tá o detalhe. Se a gente for associar história com lenda, que a gente não pode provar a história do Graal ainda, né? Eles estavam fugindo, mas para resguardar algo muito mais precioso do que suas próprias vidas. Com certeza. Então há essa relação entre aonde é fuga para resguardar e aonde é fuga por covardia. Não, e quando você tem estratégia militar, às vezes você tem que fugir para perder uma batalha, mas para não perder a guerra. Voltando aqui nessa história do Jacques de Molay ser queimado e dessa associação do Papa Clemente V com o Filipe o Belo, né? Recentemente foram encontrados esses pergaminhos de Chinon na Biblioteca do Vaticano, eram arquivos secretos do Vaticano. Foram encontrados por uma historiadora. E ela descobriu nesses pergaminhos um registro de que o Papa Clemente teria voltado atrás nessa história de perseguir os templários, teria inocentado eles, teria mandado 2 pessoas da família deles. E esse registro de 2 pessoas da família deles eu já tinha lido nos registros de Toledo, que ele mandava umas pessoas da família dele, que eram padres, para irem lá falar com Jacques de Molay. Aí ele decide que só ele poderia estar acusando Jacques de Molay, porque quando Bernardo Claraval escreveu as regras do templo, uma das coisas que ele determinou é que só ele poderia, só o Papa seria responsável ao grão-mestre, que o grão-mestre só respondia, a ordem templária só respondia ao Papa. Então o Papa chega um momento que ele fica, ele muda de ideia, ele acha que o que está acontecendo é assintoso, e aí ele decide assim, não, agora só eu vou poder julgar o Jacques de Molay. Mas aí o Filipe se junta aos dominicanos, que eram quem fazia a Inquisição, e começa a mandar ver e a pressionar o Papa. Chega um ponto que o Papa meio que desiste, que ele ia dar um abono ali, ele ia botar eles só como culpados, mas não para serem mortos ou dissolvida a ordem, mas que o Filipe não aceita isso. Exatamente. Né? E aí o Jacques de Molay acaba sendo realmente queimado.
e ele joga aquela maldição, né? Que quando você quer acabar com a vida de alguém, você joga a maldição do Jacques de Molay, que os caras morrem 1 ano. Exatamente. Ele fala, eu convoco vocês a me encontrarem no tribunal do céu, né? Exatamente, diante de Deus. Diante de Deus. E em 1 ano os caras morrem. No E mesmo, de causas no mesmo ano. E de causas assim, né? O Felipe Belo acho que é uma caça, um javali Exatamente. que mata, né? Exatamente. E o Clemente é o quê? Acho que é um infarto, uma coisa assim. Ele morre de um ataque cardíaco, exatamente. Um ataque cardíaco, quer dizer, a placa do Jacques de Molay pega. Exatamente. Pois é. Então, mas essa questão dos pergaminhos de Chinon, isso foi descoberta recente, né? É algo que todo mundo já sabia na prática, mas ninguém provava. Eu não sabia, eu achava que era uma peste o Papa Clemente. Todo mundo sabia na prática, mas ninguém provava. Então, a partir do momento que essa historiadora consegue descobrir na Biblioteca do Vaticano, tudo aquilo que já se desconfiava se confirma. Ou seja, que de fato ele só assinou essa dissolução da ordem, né, e permitiu, quer dizer, acabou permitindo, entre aspas, a morte do Jacques de Molay na fogueira, porque Filipe o Belo tinha um poder muito grande sobre a própria igreja. E um exemplo disso, mas como sobre a própria igreja? Porque o leigo vai perguntar assim, mas o comando da igreja hoje, católica, naquela época apenas cristã, né? Como eu já expliquei antes, não existia o catolicismo ainda. Não é em Roma, não é onde hoje a gente conhece como Vaticano, não, naquela época, nesse período das cruzadas principalmente, na Idade Média, a igreja tinha se deslocado com a sua sede para a França, para Paris. Ou seja, então era uma forma de você ver com toda exatidão de como o poder absolutista do rei e o clero andavam sempre juntos.